podcast para quem gosta de aviação e esperamos que esse podcast traga para vocês informações, lazer e, como o nome já diz, né? A gente ama aviação, somos do meio e precisamos divulgar o que a aviação no estado e no Nordeste tem de bom. Então, esse podcast cumpre o papel de trazer notícias sobre aviação, histórias, né? Coisas do folclore de alguns aviadores que cruzam os ares da nossa região. Sejam bem-vindos ao No Solo Controlado. No Solo Controlado. E hoje, como não poderia deixar de ser, né, a gente começa pela formação dos futuros aviadores. E a referência para isso, não só em Pernambuco, como no Nordeste e no Brasil, nós temos o prazer de ter uma escola de alto padrão, a Nave Treinamentos. Eu recebo hoje o Marcelo Magalhães, carinhosamente chamado de Magal, que vai trazer para a gente um pouco o cenário dessa etapa na formação fundamental dos futuros tripulantes. Então, no Solo Controlado tem o prazer de receber, no seu primeiro episódio, o querido amigo Magal. Magal, seja bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre a formação dos tripulantes na aviação civil. Ok. Olá, Durval. Olá, amigos. Todos aqueles que, de alguma forma, amam a aviação, que a aviação a gente não gosta, né? Quem se mete nisso ama. É verdade. E é um prazer estar aqui participando desse primeiro episódio, desde já desejando muito sucesso, né? Eu sei que nessa mesa aqui vocês vão receber muita gente boa e não tem outro caminho que não, né, voos altos. É um enorme prazer estar aqui. Eu que trabalho com aviação há mais de 30 anos, né? Como controlador de tráfego aéreo e também como formador. Há 24 anos a nossa escola forma tripulantes e estar aqui com você é uma oportunidade da gente poder explorar um pouquinho esse universo, né? E, ao mesmo tempo, homenagear todos aqueles que são desse setor, já que nós estamos na Semana da Aviação, né? Dia 23 agora, o Dia do Aviador, tivemos o Dia do Controlador de Tráfego Aéreo no dia 20, então é uma semana muito especial para mim e para todos que vivem o avião. Prazer estar aqui. Muito obrigado e a gente vai aproveitar cada minuto da sua presença aqui para trazer essas informações. Por trás do Magal existe uma instituição, a Nave Treinamentos, que há alguns anos vem formando profissionais na área. Hoje, me fala um pouco, Magal, da Nave, como é que está a estrutura e como é que está a visão de preparação desse pessoal pela escola. Certo. A Nave nasceu de um sonho de alguns amantes da aviação, né? Eu, o comandante Silva Filho, que você conhece muito bem. Silva Filho. Né? O André Braga, que está em Portugal hoje, mas que é um irmão. Né? Tivemos outras pessoas importantes ali, o Edivar. Ao longo do tempo chegou também o Sidivan, que você conhece. Isso. Né? Todos da área da aviação e que foram contribuindo, cada um ao seu, né? Dentro do seu conhecimento com o nosso projeto. A ideia era dar aula, era formar, era ter, né, esse contato com as pessoas que querem entrar na atividade. E com o tempo a gente foi percebendo a necessidade de ter né, um espaço nosso. Então a gente iniciou dando aula na Universidade Federal, depois passou um tempo no próprio Aeroclube, né, e por fim nós abrimos a nossa escola, há 24 anos atrás. Hoje, né, a nave conta com uma estrutura bacana, são simuladores. Tivemos aeronaves também, né, mas resolvemos dar uma congelada nisso e ficar mais com a parte teórica do curso, né? E formamos pilotos, comissários, mecânicos de aeronaves, que é um segmento onde há uma forte falta, né, de profissionais, agente de aeroporto. Hoje nós temos aí uma gama de pelo menos 15 cursos, entre cursos presenciais e cursos online, né? Então, assim, de maneira bem sucinta, essa é a nossa escola de aviação hoje. Entendo. Em média, a duração desses cursos na área de pilotos e na área de comissário, quanto tempo o jovem
necessita para sair formado, pelo menos teoricamente? O comissário tem uma formação muito rápida, né? 4 meses de aula em sala, todos os dias, 3 horas por dia, bem intensivo. Em 4 meses ele termina o curso teórico e aí ele vai ter que fazer um treinamento prático de sobrevivência, que é o nosso ponto alto, né? Onde a gente simula um acidente aéreo e todo o processo de evacuação da aeronave, fumaça, fogo, né? Leva eles ao limite ali uma imersão, da realidade, né? Isso. Mas é um processo muito rápido. Em 4 meses, o profissional está disponível para o mercado, né? E assim, é bem atraente por isso. E quando você compara o que você investe, o tempo que você gasta, né? E a possibilidade de ganhos, então é bem interessante. Já o piloto não, aí é uma formação um pouco mais consistente. Ele tem que passar por um primeiro curso teórico, né? Que existe até uma pequena polêmica disso, que é o PP, o piloto privado. Depois, esse curso em torno de 5 meses. Depois ele vai fazer uma carga de horas práticas, né? E aí ele vai ter que procurar um aeroclube ou uma escola que ofereça isso. Nós estamos falando aí em média 40 horas de voo. Faz um cheque em voo, que é uma prova prática com um inspetor, né, credenciado pela ANAC. E aí ele é um piloto, né? Ele está habilitado. Mas se ele quiser se profissionalizar, se ele quiser realmente buscar, né, fazer disso uma profissão, aí ele vai ter que fazer o PC, né, que é o piloto comercial. E aí ele volta para a sala de aula, mais 5 meses de curso. E a nave, né, também também promove essa habilitação. Etapa, toda essa parte, PP, PC, excelente, né? Excelente. Isso. E aí ele faz mais esse curso teórico e depois ele completa, né, pelo menos 150 horas de voo em uma escola homologada, um aeroclube, né, para poder, enfim, ser um profissional da aviação. Né? E para o mercado de trabalho. Trabalho, né, que hoje está realmente ávido por esses profissionais. Porque... de fato está havendo aí pelo menos uma demanda de notícias, né, de que o mercado tende a aquecer nos próximos meses, né? Isso fato. É uma realidade? É realidade. Tem aquele que diz, não, eu estou formado há tanto tempo e não trabalho, né? Mas assim, quando você vai olhar, realmente o problema está muito mais no sujeito do que no próprio mercado, né? Entendo. Porque a gente percebe, por exemplo, né, uma evidência clara disso. Há 10 anos atrás, para você se candidatar à linha aérea, você tinha que ter no mínimo 1.000 horas de voo, isso sendo bonzinho, né? Uhum. A depender da companhia aérea, mais do que isso, bem mais do que isso, né? Hoje, com 200 horas... Ele já contrata? O cara já consegue entrar numa linha aérea. Isso era impensável há pouco tempo atrás, né? Isso em função da falta de pilotos no mercado. Há também uma pressão internacional, né? As empresas de fora estão vindo buscar pilotos no Brasil, não só pilotos, mecânicos, né, e outros profissionais. E em função disso, começa a faltar para a gente, né? Começa a faltar piloto aqui internamente também, né? Exato. Então, assim, a despeito do que acontece com cada companhia aérea, os momentos de maior dificuldade ou não, o Brasil não vai deixar de voar, né? O Brasil é um país continental. Hoje eu já não penso mais na possibilidade de uma pessoa sair de Pernambuco e ir para São Paulo, Rio de ônibus ou de carro, né? Hoje isso já não é viável. Há muito tempo atrás, talvez, né? Porque a passagem era muito cara, as companhias não eram tão eficientes, então isso era inacessível para muita gente. Hoje, eu acho que isso não tem volta. Eu entendo. Se uma empresa não sai bem por problemas de gestão, finanças e tal, outra vem ocupar esse espaço tranquilamente, né? Entendo. Porque a demanda está ali, né? Além lógico, a gente está falando aqui do piloto, a gente teceu esse comentário, falamos do comissário, mas existe uma figura aí muito importante no elo dessa corrente, que é o mecânico de voo. Sim, né? sim. Então, a manutenção ela é soberana na aviação e a gente precisa disso como fator de segurança máxima. Isso. Há uma informação que vai faltar mecânico na aviação, né? E isso pode colapsar a atividade aérea. E a nave tem essa formação, né? Então, me fala um pouco dessa formação de mecânico de aeronaves e o que é que esse pessoal pode fazer para ir para a nave, para poder se preparar, porque paga relativamente bem também, né? Paga bastante bem. Assim, né? É Brasil, né? Então, se a gente avaliar direitinho, mas eu acho que tem alguns problemas de base, né? Não só com o mecânico, com o piloto, com o comissário. Eu acho que a gestão maior, né? A gestão governamental nos braços da Agência Nacional,
ela precisa estudar melhor, né? As nossas condições para que a gente consiga atender ao mercado, né, com um profissional ao mesmo tempo de qualidade, né, e em quantidade necessária, né? Porque as duas coisas são importantes. Muita gente fala, não, é só a qualidade, é só a qualidade. Não, a qualidade é essencial, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas a gente precisa ter número também, né? Porque o mercado, ele precisa. Então, o que é que está acontecendo? Hoje, né, grande parte dos nossos alunos já são contratados dentro de sala de aula. Quer dizer, o cara não está nem formando. O pessoal vem buscar ainda informação. Em sala de aula, né? Já maravilha. começam a se colocar ali como assistentes, né? Cada empresa chama de uma maneira, mas há necessidade muito grande, né, desses profissionais. Né? É uma formação longa, é uma formação difícil, porque é muito técnica. Né? A gente olha muito para o piloto, mas o mecânico estuda 10 vezes mais. E tem que fazer, né? E tem que estudar, porque ele é que tem que te entregar a máquina pronta para... né? Perfeita para o voo. Então, você tem uma ideia, um mecânico completo hoje, conosco, ele vai estudar 4 anos. 4 anos, talvez mais do que muitas faculdades aí, né? De uma maneira muito intensiva, mesclando teoria e prática, né? Mas a partir de 2 anos, ele já é um mecânico apto para o mercado, porque como a carreira ela é modulada, né? Então, à medida que você faz 2 módulos do curso, você tem condição já de ser contratado por uma companhia aérea, né? Sim. E aí entra uma das questões, que é a necessidade de passar 18 meses trabalhando até que se chegue à habilitação final, né? E esses 18 meses acabam, digamos assim, segurando o salário do profissional num nível baixo, o que tira um pouco da atratividade da Ele passa 18 meses profissão. como se fosse um estagiário. Sem poder liberar um avião, né? Assinar uma... Então, tudo isso tem que ser melhor dimensionado, né? Porque se você não atrai, se você não torna interessante, né? Depois você não pode se queixar de não ter o profissional, né? De não ter o elemento ali para fazer aquele trabalho, né? Exato. E a nave tem uma área de treinamento, me parece que, né, bem equipada, que fica fora de Recife, para fazer essas simulações de acidente aéreo. Me fala um pouco aí dessa extensão da nave nessa área. Então, nós temos um sítio, né? Uma área que nós compramos e adaptamos para simular acidentes aeronáuticos. Que legal. Né? E aí nós fizemos lá um mock-up, uma cabine, né, para 20 passageiros, com poltronas de aeronaves, com né, os armários, os bins, a galley, o carrinho, né, o trolley. E ali a gente faz toda a simulação né, de evacuação, né? Sim. Você sabe todos os procedimentos, mesmo de emergência, são, né, previstos, né, estão escritos. E, assim, um exemplo, né, uma aeronave, seja ela do tamanho que for, ela precisa ser evacuada em 90 segundos, tempo máximo. Seja um ATR ou um A380. O né? tempo é esse. O tempo é esse. Senão essa aeronave não recebe a certificação para operar em mercado, né? Nenhum, né? Esse é o padrão. Então, até eu vi o vídeo de certificação do A380, né? E os caras fecharam algumas portas para que o passageiro não soubesse, né? Qual porta que ele teria que sair. Então, botou lá um monte de gente dentro do avião, 700 pessoas dentro da aeronave, né? E comandaram a evacuação. Esse foi o teste, né? Para ver se eles conseguiriam cumprir os 90 segundos. Aí a turma desceu, teve perna quebrada, braço quebrado, teve confusão, mas em 78, se eu não me engano, 75 a 78 segundos, não tinha mais ninguém no avião. Né? Quer dizer, Agora, foi aprovada a o teste, certificação. na simulação. Né? Então, isso tudo tem que ser muito treinado, né? Os tripulantes o comissário tem um papel importantíssimo, né? Nisso. Às vezes o passageiro imagina que o comissário está ali só para trazer conforto, servir um lanche e tal, mas de fato a preparação ela é fundamental na segurança. E a educação e consciência do povo também, né? Você vê que teve uma evacuação no Japão, a turma desceu tranquilo e tal, liberou o avião queimou em chamas, não tem problema nenhum. Aí eu lembro que à época o pessoal ficava dizendo, se fosse no Brasil ia dar confusão, né? Porque o cara ia querer pegar a mala dele, o notebook, só ia sair do avião com... É cultural, né? O pessoal cultural, mais né? disciplinado. Isso tudo, né, demanda, né? Isso tudo leva o comissário a ter que atuar de uma maneira mais enérgica, né?
fazendo valer ali a sua autoridade, né? E para isso tem o treinamento. E a nave cumpre isso de maneira, né, fantástica. Eu faz tenho esse treinamento. acompanhado que a gente tem um índice muito bom de contratação de alunos da nave, Sim, né? sim. Porque eu acredito que as companhias aéreas, elas se baseiam na formação. É uma via meio que de mão dupla e que a gente não entende, né? De uma certa forma, a ANAC está querendo desmobilizar a parte da formação e, em contrapartida, as companhias optam por contratar tripulantes com curso, treinados, né? Então, isso é uma realidade, né? É um movimento, né, que a ANAC fez e que eu acho que isso aí a gente pode até voltar a discutir né, com mais detalhes em outra momento. conversa, mas só para que o pessoal consiga acompanhar, né? A ANAC ela tomou a decisão de deshomologar, digamos assim, né, ou deixar de exigir que a pessoa, para ser comissária, ela passe por um curso como o nosso, né, um curso de formação, onde ela estude, né, cerca de 300 horas. Né? O curso antigo da ANAC era 159 horas, mas conosco quase 300. 300 horas de teoria, esse treinamento prático de sobrevivência, a parte de evacuação, combate a incêndio, primeiros socorros, quer dizer, uma formação muito completa para quem vai exercer essa profissão, né? E que possa trazer a segurança, a tranquilidade para o passageiro, né? Mas ela deixou de exigir, né? Isso é fato. E o mercado não entendeu muito bem, né? Essa coisa. Acha que, já que não é mais obrigatório, né, não deve fazer. E isso foi ruim para as escolas no Brasil como um todo, né, porque teve um impacto no número de alunos. Em contrapartida, as empresas entenderam também que elas assumem uma responsabilidade. À medida que eu contrato alguém que não tem conhecimento nenhum, né, eu vou ter que prover esse conhecimento, esse treinamento, né, eu que vou ter que garantir essa segurança que era garantida pelo próprio sistema, né? Através das escolas o funcionário já vinha treinado, já vinha pronto. Chegava ali, digamos, com 70% do processo cumprido, né? Uhum. Cabia à empresa dar o treinamento do equipamento, do avião, dos procedimentos de emergência da própria empresa, né? Do padrão do serviço da própria empresa. Então, se complementava esse curso na companhia aérea e o cara ia para o voo, muito bem preparado, né? Aí, à medida em que a ANAC dá esse passo, ela abre, né, um espaço muito grande para aproveitadores, né, de gente que faz um youtuber, né, que vai lá e dá algumas aulinhas ali simples, dá uma passada por todo o curso de maneira muito superficial, né, e vende esse curso a 30%, 40% do valor que uma escola realmente aplica. Então, e não entrega o necessário para a formação. Não entrega. Como deixou de ser obrigatório, né? Aí o sujeito emite um certificado né, chinfrim e o aluno se vê, né, satisfeito, enganado, mas satisfeito. Só que a companhia aérea percebeu isso. Aí ela passou ela própria a avaliar, né? Será que esse cara tem as competências e habilidades necessárias para exercer essa profissão? Passou a verificar com um pouco mais de exigência, passou a exigir que o aluno tenha vindo de uma escola e que tenha feito sobrevivência. Isso tudo virou requisito, porque isso isso estava implícito. Se eu chegasse numa companhia aérea, era comissário de voo formado, tinha feito prova da ANAC, meu nome está no sistema, né? Através do meu código ANAC, não é isso? Se está tudo lá, estava claro que eu tinha passado por todo esse treinamento. Aí perdeu-se essa garantia. Então, as empresas elas precisaram assumir a frente disso, né, para poder efetivamente ter uma garantia de que, né, porque imagine um acidente aéreo, e aí a gente entra no processo de investigação, e aí você vai investigar os tripulantes, ninguém passou por treinamento nenhum, não havia uma formação, não havia curso. É um risco, né, muito alto, a né, empresa, corre com isso. Ela assume uma responsabilidade, muito grande. Peso nisso, né? Mas eu imagino que isso não vá, assim, pelo menos na visão das empresas, elas vão continuar contratando pessoal oriundo dos cursos de formação já conhecidos, né? Na minha opinião seria isso. A empresa ela tem que continuar exigindo, né, a formação e mais, né? Eu sei que aí eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas elas deveriam verificar, digamos assim, de onde esse cara... Porque chegar lá com certificado na mão não garante nada. Tem curso que não tem sobrevivência. Exato. Teve uma época agora, bem recente, que a ANAC não estava fazendo as provas, né? Me parece que retornou agora, né?
E isso foi um problema de gestão da ANAC, né? Não era uma ideia de abolir a prova, mas Não, sim... a ideia era e é abolir, né? Ah. A ideia é essa. Inclusive, isso foi acertado na reunião de colegiado deles, que além de, né, retirar a obrigatoriedade de se fazer o curso, também a obrigatoriedade de se fazer a prova. No caso do piloto, eles tiraram a obrigatoriedade de fazer o curso. Né? Você pode não fazer um curso Estudar de por PP conta própria, e fazer a prova. certo. No caso do piloto. O que eu já não acho muito bom, né? Porque, assim, que liberasse o cara até do PC, mas do PP não, o primeiro passo. É o início da carreira, né? Pois é. Mas, enfim, aí, nessa resolução, né, nessa decisão de colegiado da ANAC, eles tiraram tanto a obrigatoriedade do curso quanto da prova. Reduziram o treinamento das empresas. Era 17 horas de voo, baixaram para 5. Então, veja que loucura, né? Você tira o curso, tira a prova e reduz o treinamento da companhia, né? A exigência de treinamento da companhia. Abre uma fragilidade, né, no sistema. Aí, né, isso não pegou muito bem. Aí as próprias empresas e as escolas, o mercado, os próprios profissionais fizeram uma pressão bastante grande, né, em cima da ANAC. E aí a ANAC, de certa forma, aproveitou, né, esse movimento de cancelar as provas para todo mundo, piloto, mecânico, comissário, cancelou geral as provas e quando retornou deixando o comissário de fora. Ficar aí, porque já havia uma previsão de parar essas provas. Certo. E aí já se estabeleceu novamente essa discussão, né? Mas e aí sem a prova, como é que vai ser? Muita gente que fez o curso queria fazer a prova e não podia. Ficou aquele problema. E agora, depois de um tempo, eles voltaram com a prova novamente, o que, ao meu ver, gera um outro problema, né? Porque o que está acontecendo? Eles, hoje, permitem que você faça a prova. E vai tirar um CCT, que é um certificado de conhecimento teórico, né? Que não está previsto em documento nenhum. Entendo. Porque eles não aboliram, Exato. né? O documento, na verdade, aboliu. Aí eles Mas abrem... exigem esse documento para fazer a prova? Não, é necessário. É necessário. Tudo que você vai fazer na ANAC, todas as habilitações, os certificados, né? Tudo tem que estar escrito lá, né? Então, existe um RBAC, né? No caso do comissário 63, onde se diz o que o cara tem que ter para se tornar um profissional. Não existe esse assunto cabe em outro episódio, que é muita coisa. Muita coisa. A gente está vivendo uma situação meio difícil, porque hoje a ANAC acomodou a situação devolvendo a prova, porque o mercado, as empresas, todo mundo gritou, né? Então ela acomodou, mas ela tá, assim, essa é uma atitude que vem contra ela própria, porque ela está fazendo algo que não está no papel. Se tu vai fazer um negócio desse, você... né? É claro que não, né? É claro que não. Então, é um problema que ela vai ter que resolver. Ou ela reescreve para fazer a previsão no mínimo do CCT, né? Porque se o cara vai fazer a prova, ele tem um CCT, né? Exato. Ou ela reescreve o documento para exigir o CCT e aí mantém a prova, ou ele vai ter que tirar a prova de novo. Aí fica, tira, põe, né? Mamãe ANAC tem que explicar isso pra gente com calma, né? Não, eu não ouso. Não ouso. Mas vamos voltar para a nave, então? Certo. E assim, muita gente, lógico, a gente sabe que a formação do aeronauta é algo que não é tão barato assim, né? Como é que a nave administra isso? Quais são as possibilidades que um jovem que queira ingressar na carreira, o nível de investimento? Você não precisa nem falar valores exatos, mas para a gente entender mais ou menos do ponto de vista dos custos, né? Como seria esse investimento e que tipo, vamos dizer assim, de facilidades a nave oferece para essa situação? Eu sei que até bolsa você faz vestibular, me explica aí como é que é a... Pronto, né? Assim, não tem problema de colocar, né? Tem muita gente que não fala, né, de valor, porque não... Mas assim, nosso curso não é barato, né? Nosso curso sempre foi um dos mais caros do Brasil, porque nós sempre buscamos, né, dar ao nosso aluno uma condição boa de mercado. Então não adianta o cara gastar metade do preço e ter 10% de chance né? Eu prefiro que ele invista um pouquinho mais nele mesmo, né? E consiga ter uma chance muito interessante de entrar numa companhia aérea que é o que ele quer, né? Então, você tem uma ideia, além do curso que nós fornecemos, né, um curso teórico, nós temos uma plataforma onde o cara leva também um curso
online, né? Então, tudo que ele estuda em sala de aula, ele tem a opção de, em casa, estudar novamente através da plataforma. Sim. Todas as aulas estão lá gravadas, inclusive pelo Braga, né? Uhum. Nós damos a ele um curso de inglês para aviação, quer dizer, o cara legal. compra um curso de comissário, leva um curso de Que é inglês algo para fundamental aviação, na que carreira, é né? fundamental, e a gente percebendo isso, né, nós fizemos esse investimento, né? Tem lá uma professora de inglês que faz esse atendimento, a gente tem as aulas gravadas também, o cara faz na hora que ele quer, e mesmo aquele que fala inglês, ganha, porque é o inglês técnico, né? O inglês da aviação. Voltado para a aviação. Vai se habituar aos termos e tal. Então, né, nós temos um mockup da sobrevivência, que eu acho que duas ou três escolas no máximo no Brasil vão ter algo assim. Né? Nós temos os simuladores de Boeing 737, né, de um avião menor também, que os alunos têm a possibilidade de trabalhar e de estudar no simulador. Então, quando você agrega todo esse, né, esse pacote, né, de elementos que vão facilitar o conhecimento dele, a formação dele, né, a gente acha que o curso está muito barato, porque, né, É muita coisa, o pacote ele é bem denso, né? Bem Pois é, consistente. vamos lá, o cara investe R$4.000 hoje no curso, né? O salário mais benefício de uma companhia aérea chega a 8 mil. Quer dizer, no primeiro mês de trabalho ele paga o curso. Né? Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas não é bem... o salário base não é isso, né? Mas quando você olha o comissário de voo, o salário base é a parte menor do negócio, né? O cara vai ganhar mais à medida em que ele voe, né? Os comissários estão voando quase 80 horas no mês, que é o limite, né? Estão voando bem, os aviões estão cheios. As empresas sempre vão reclamar, né? Mas os aviões estão lotados. Então, é uma situação a se verificar, né? Então, é isso. Assim, o curso de comissário é um investimento nessa faixa. Sim, o vestibular. Como é que vai ser, quando vai ser e como é que funciona? Então, o vestibular é essa porta social, né, que a gente abre e faz a cada 3 meses, a cada início de curso, né? O curso dura 4 meses, a cada 4 meses a gente faz essa provinha no início. E aí é uma provinha de português e matemática, e aqueles que se saem bem acabam recebendo bolsas que podem chegar a 100%, né? E de tudo já, com treinamento, com farda, com inglês, com tudo que a gente oferece, a gente, né, dá como um prêmio, né, nesse projeto. Esse projeto sempre nos acompanhou, né, nesses 24 anos, a gente sempre fez questão de fazer essa provinha. Já teve prova que nós tínhamos mais bolsas do que candidatos, para você ter uma ideia, né? Hoje sempre tem um grupo bom fazendo. E alguns já conhecem, a gente já fez essa prova 3 vezes, 4 vezes, né? E vem buscar esse desconto. Eu não sei se você tem esse dado, mas assim, quantos comissários você já formou? Você tem mais ou menos ideia? Rapaz, eu estimo pelo menos uns 8 mil formados, né? Comissários. Que bom, que legal. A gente tem situações assim quando eu estava como controlador, né? Falando com a aeronave, aí o piloto na fonia falou assim, o Magal? Aí eu, positivo, né? Aí o cara, rapaz, eu tô aqui com uma tripulação toda a nave. Todos os comissários hoje da minha equipe são da nave, né? Que coisa boa, né? Queria parabenizar a escola, né, pela formação e tal, quer dizer, esse é melhor, né? É o melhor retorno, né, que a gente pode ter de ver o quanto a nave influenciou e influencia na vida de algumas pessoas, jovens, né? A gente literalmente dá asas, né? A gente não é da marca famosa de estimulante, mas a gente dá asas também, né? E é bom, porque assim, às vezes a gente tem histórias interessantíssimas de gente humilde, né? Que de uma forma ou de outra, através do sacrifício próprio e também do esforço da escola, conseguem chegar, né? Conseguem. A gente foi parar em Ana Maria Braga com o rapaz do carro do ovo, né? A gente foi parar, se envolveu em alguns projetos assim, né? De histórias que comovem e que são importantes, né? E que dão certo. Né? Eu vejo como, assim, a abertura de portas, né? Vocês facilitam ali, vocês transmitem conhecimento, toda a formação é algo louvável, né? Isso. E eu vejo que a aviação, ela em especial, ela leva muito da paixão. Sim. Né? É difícil você ver alguém que queira voar que não diga que é apaixonado por aquilo. Né? Sim. Então, eu acho muito legal essa forma. Conheço o trabalho da nave, né? A gente tem
essa informação de muito tempo. E eu fico muito feliz em ver que boa parte a gente está voando, né? E de repente o pessoal chega e diz assim, o senhor é o senhor Fernando Duval? Eu digo, sim, eu sou da nave, eu fiz o meu CMA lá na Aeromed com vocês e tal. Pô, muito, muito bom, muito legal isso. E ver que consegui levar uma pessoa que, por muitas vezes, não tinha uma orientação do que fazer e hoje está exercendo a sua profissão de forma feliz, bem remunerada, né? Onde é que está a nave? Passa aí para o pessoal o endereço, onde fica, e a gente vai depois falar um pouquinho do Magal. Mas me fala aí da nave, como é que o pessoal faz para chegar lá? A nave está ali junto à Praça Chora Menino, né? Na Rua Dona Bem-vinda, 266. Nas redes sociais, nosso arroba lá é Treinamentos Nave, né? Porque o Nave Treinamentos estava com outra pessoa, né? A gente não conseguiu resgatar a época, né? Então, Treinamentos Nave na rede social, no Instagram. O nosso setor ali da parte de sobrevivência, né? Nosso sítio fica em São Lourenço, lá junto da arena, né? Ali pertinho, naquela mata fechada. E é isso. A gente está lá de braços abertos, os simuladores estão lá. Quem quiser fazer um piloto experimental, né? Um voozinho de piloto por um dia. Pode chegar lá e aí lá, compra a hora de voo e voa no Boeing 737 ou no menor, o que quiser. Muito bom. Né? A gente tem aquele projeto, né, de fazer o nosso centro de simulação, né, que eu não abro mão disso, mas por enquanto a gente ainda está rodando ali, né, até que consiga montar esse projeto novo. Vai ser muito bom. Eu quero saber um pouco, tudo isso que a gente falou vem da mente obstinada e do idealismo, né, que você, juntamente com Silva Filho, com os demais integrantes da nave, cultivaram. Então, assim, como a sua carreira, né, veio, uma vez militar, sempre militar, né, eu queria que você dissesse um pouco como foi essa trajetória sua, né, para a gente conhecer agora o lado do ser humano por trás da nave. Então vamos lá, né? Primeiro que é um grupo, né, um grupo com características bem diferentes. Eu sou mais empresarial, né? Eu sou mais de mercado, eu sou mais de marketing. Né? O Silva Filho é aviação, técnico, né? Ele respira o voo, não é isso? Ele tem o dom da instrução, realmente, de sentar do lado e ensinar o cara a voar, né? Ele vai muito bem em sala de aula. O Sidivan, né? Na área dele de saúde, ele é ímpar, né? Um cara muito forte. Então, assim, é um grupo que tem muita experiência, né? Experiência média aí de mais de 30 anos. E que gosta de ensinar, né? Gosta de ajudar os alunos. A minha história, particularmente, né? Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Numa situação não muito favorável, mas que, né? Eu sempre tive uma família, pai e mãe, que sempre me orientaram, né? Foram meus controladores de tráfego, né? Eles me deram o rumo certo. E meu pai, apesar de todas as dificuldades, ele dizia para mim, olha, enquanto eu puder, você não trabalha, você estuda, né? Então, até que eu fizesse meu ensino médio, né? Eu pude, que naquele tempo era um privilégio, né? Não ter não ter que me dividir, né? Entre trabalho e estudo. Eu me dediquei ao estudo. E aí, quando eu me formei, eu fiz a prova da especialista de aeronáutica, me tornei controlador de tráfego aéreo, né? Passei 2 anos lá em São Paulo e vim parar no Recife. Isso em 90, né? 1990 eu estava chegando aqui em Recife e comecei a trabalhar na torre de controle, né? Um tempo depois eu fui parar na APP e durante esse meu trabalho eu via o Silva Filho, né? Que também é controlador e ao mesmo tempo dando aula no aeroclube, em simulador, né? Voando, apaixonado demais. O cara se acabando, não tinha tempo para nada, né? Trabalhava vivendo muito, aquilo de forma mais intensa, apaixonado, né? Vibrando, né? E isso contagia, né? Eu fiz uma formatura agora no sábado passado, né? A gente estava no auditório cheio de familiar, de aluno. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Para as famílias. A gente tem que ter uma figura dessa na vida da gente, que inspira, né? Que influencia. Então, ele foi o grande inspirador, né? Até hoje. E aí, né? Em função disso, eu fui me chegando para esse lado de instrução, fui dar aula, né? Com ele. E aí, quando eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal, eu propus, junto com Braga, né? A gente fez um projeto, montar um curso de comissário dentro da UFPE.
né? Isso foi aceito, a gente conseguiu rodar a turma lá, passamos um tempo, foi sucesso, né? Conseguimos arrecadar bem para o núcleo, que ganhava muito pouco. Mas, assim, nós tínhamos projetos maiores, e na época a direção do então NHT, né? Hoje é o DHT, que é o Departamento de Hotelaria e Turismo, não pôde apoiar a gente, aí a gente resolveu sair e montar nosso próprio negócio, né? Foi assim que surgiu a nave, né? Então, nós começamos dessa maneira. Depois de alguma história já na instrução, né? A gente começou a rodar. E aí a gente foi, né, encarando os desafios. No começo era uma casa alugada, cada um trouxe uma televisão de casa, mas não tinha essa televisão assim, né? Uhum. Era uma televisão de... Foi mobiliando do jeito que dava, né? Era uma televisão de tubo de imagem, Uhum. mas eu já tinha essa visão da coisa mais plana, né? Como um quadro, Isso. né? Aí eu furei a parede, botou a fiz televisão. uma caixinha e botei a televisão como se fosse um ar-condicionado, Uhum. né? Ficou só a face dela para fora da parede, foi o que a gente fez, né? E aí nasceu a nave, depois a gente conseguiu comprar os imóveis, os simuladores, os aviões, né? A Uma escola história cresceu. de sucesso, né? Muito muito trabalho. de dedicação né? e muito Mas- amor, né? De Exato. muita vontade, né? Isso. As pessoas falam, o que é a nave para você? Eu digo, olha, é um filho, né? Que você trabalhou, né? Nasceu, Fez crescer, fez né? crescer e que você cuida, né? É. Que você quer ver bem, né? E é isso. E aí cada aluno que a gente forma e que entra no mercado é aquela alegria do pai que, né? Exatamente. Que viu o sucesso. filho dar certo, Exato, né? exato. É alguma coisa assim. É muito legal isso. E assim, eu acho que para quem está nos acompanhando e acompanhando o nosso podcast, essa conversa é algo inspirador, assim, porque a gente sente que as pessoas têm um olho brilha quando se fala de aviação. Sim. Então, eu acho que a oportunidade, né, de poder fazer uma formação bem feita, né, estar apto no mercado de trabalho, poder levar esse nome como referência, né, numa contratação, é muito importante. Magal, muito obrigado. Eu acho que não poderíamos começar de outra forma, né? O reconhecimento pelo papel que você faz, não como empresário, mas como educador e como fomentador da aviação, né? Porque de você saem os nossos tripulantes que estão por aí cumprindo essa missão de cruzar os céus do país, né? Muito obrigado pela presença. Eu espero que a gente possa se ver em breve para discutir outros assuntos, né, um pouco mais apimentados aí sobre essa questão da qualidade e da quantidade de tripulantes que o Brasil demanda. Tá certo. Eu que agradeço, viu? Desejo muito sucesso. Né, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. É um espaço maravilhoso, né? A nossa região, ela né, tem essa necessidade né, de a gente possa também colocar nosso pessoal da aviação a se colocar, a se manifestar, né, para expor suas opiniões. E não tenho dúvida de que, né, esse canal vai decolar, literalmente. Vamos em frente, mas vai ser um voo, né, não só no solo, mas Isso. também em voo. Porque Né? o que a gente, como a gente às vezes, né, é uma frase que todo mundo quer passar para o controlador, né? Isso. Que estou no solo e controlado. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso Então, aí. por isso o nome do podcast, porque é o fechamento do voo, né? E Isso. você conseguiu trazer o avião para o solo, não a aeronave no segurança. geral, em segurança. Então, Justamente. sinta-se em casa, né? O espaço é seu sempre e sucesso contínuo para a nave. Agradeço. Grande Valeu. abraço a todos. Valeu. Valeu.